Muito bem, pessoal, seguindo aqui no quarto e último bloco desse nosso encontro, o encontro que nós estamos tratando de procedimentos judiciais. Eu discorri sobre quais são os procedimentos, comum, especial, dei uma passagem geral aí sobre a característica básica de cada um dos procedimentos, ressaltei sobre o procedimento comum ordinário e desde o final ali da nossa última etapa, do nosso último bloco, né, nós estávamos falando exatamente do passo a passo para que você conseguisse definir qual o procedimento a ser seguido. Então, eu disse que o primeiro passo era definir se era uma infração de menor potencial ofensivo. De acordo com a Lei 9.099, de 95, será uma infração de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes que tenham pena máxima de até 2 anos. É uma alçada. Então, é bem objetivo. Você vai lá, a pena máxima até 2 anos é G-crime. Passou de 2 anos, já não é G-crime. Já não é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas, para esses 2 anos, nós precisamos ver a pena máxima, contando, né, eventuais causas de aumento com curso de crimes. Então, por exemplo, eu disse para vocês da calúnia e disse para vocês que a calúnia tem pena máxima de 2 anos. Maravilha. Portanto, a calúnia é sim uma infração de menor potencial ofensivo e, em regra, seguirá o procedimento sumaríssimo. Ótimo. Só que o artigo 141 do Código Penal prevê causas de aumento de pena. Diz que a pena é aumentada em 1/3, tanto para calúnia, quanto da difamação, quanto para injúria. A pena é aumentada em 1/3 quando este crime for praticado na presença de várias pessoas, por exemplo. Tá certo? Então, se o crime de calúnia foi praticado, por exemplo, numa palestra, né, ali, na presença de várias pessoas, tem que ter o aumento de 1/3. E aí, pessoal, olha só, se eu pegar a calúnia, que tem pena máxima de 2 anos e que é G-crime, mas eu acrescentar 1/3, passou de 2 anos e deixou de ser G-crime. Passou a alçada, deixou de ser G-crime. Dá para entender? Porque passou de 2 anos. Olha só, a difamação, que é outro crime contra a honra, né? Difamação do artigo 139, tem pena de máxima de 1 ano. Então, é G-crime? A difamação é G-crime? É G-crime. É G-crime, embora seja um crime contra a honra, também é G-crime, tem pena máxima de no máximo 1 ano. Portanto, é G-crime, é uma infração de menor potencial ofensivo, segue o procedimento sumaríssimo. Mas, se eu pegar uma calúnia, que tem pena de até 2 anos, e somar, no mesmo caso ali, o sujeito também responder por uma difamação que tem pena de até 1 ano, eu somo 3. E aí deixou de ser G-crime. Dá para entender? Porque, para efeito dessa alçada, eu preciso saber a pena máxima, contando eventuais concursos de crimes e causas de aumento também. Compreendido? Maravilha. Agora, há uma exceção importantíssima, uma exceção que cai em qualquer concurso público. Fique ligado, isso é assim de uma relevância enorme. Você tem que tomar muita cautela com isso, que é a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, lá de 2006, ela previu no seu artigo 41 que nada, absolutamente nada da Lei 9.099 se aplicam aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Nada da Lei 9.099 se aplica à violência doméstica familiar contra a mulher. Esse artigo 41 da Lei Maria da Penha foi muito contestado. Alguns entendiam, inclusive, que era inconstitucional, mas o STF definiu, né, através de uma declaração de constitucionalidade, que esse artigo 41 é constitucional. E a partir do momento que o STF tornou esse posicionamento, pessoal, e aí começou a pipocar diversas súmulas, inclusive até do STJ, né, no sentido de que nada da Lei 9.099 se aplica.
a violência doméstica familiar contra a mulher. E quando eu digo assim, nada, nada é nada. Então, se a Lei 9.099 prevê o procedimento sumaríssimo, se for violência doméstica familiar contra a mulher, não será o procedimento sumaríssimo. E aqui eu tenho um exemplo clássico e muito, muito recorrente na vida prática, que é o crime de ameaça. Se você for para o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, você vai ver que o crime de ameaça ele tem pena de até 6 meses. 6 meses, é uma pena pequena. Se eu for ameaçado, aquele que me ameaçou será processado pelo procedimento sumaríssimo. Porque é G-crime, é uma infração de menor potencial ofensivo. A pena é até 6 meses, a ameaça é uma infração de menor potencial ofensivo. Só que na vida prática nós encontramos diversas situações em que a ameaça é uma forma de violência doméstica familiar contra a mulher. A mulher é muito vítima, claro, de lesões, infelizmente de feminicídios. Uma mulher também é vítima de ameaça dentro do contexto doméstico e familiar, né? E isso, então, não altera a pena. A pena continua sendo aí de até 6 meses. Porém, não seguirá o G-crime. Não seguirá o G-crime. Ah, professor, se não vai seguir o G-crime, se não vai seguir o procedimento sumaríssimo, vai seguir o quê, professor? Calma, porque nós estamos vendo apenas o primeiro passo. Então, o primeiro passo é definir, é uma infração de menor potencial ofensivo? Se for, pena até 2 anos, contando concurso de crimes, contando causas de aumento, a pena até 2 anos, é infração de menor potencial ofensivo. Portanto, o procedimento a ser seguido é o sumaríssimo. Com uma exceção, violência doméstica familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha. Se nós estivermos falando de violência doméstica familiar contra a mulher, não há G-crime nesse caso. Não há procedimento sumaríssimo. Pula essa etapa, pula esse primeiro passo. Vamos seguir no segundo passo. O segundo passo para frente. Compreendido? E qual seria então o segundo passo? Dá uma olhada no slide. Então vejam só, caso a infração não seja de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena seja superior a 2 anos, ou for caso da Lei Maria da Penha, que é a exceção, e que também não seria sumaríssimo, nós precisamos verificar se o caso é de procedimento especial. Aí, então, nós chegamos nos procedimentos especiais. Aí eu tenho que verificar se é um caso de procedimento especial, ok? E aí, pessoal, nós temos os procedimentos especiais do Código de Processo, júri, funcionário público, honra, propriedade material, e temos de leis esparsas. Um alerta que eu gostaria de fazer para vocês é que não é porque nós temos uma lei esparsa que nós teremos um procedimento especial. Não é porque nós temos uma lei especial que tem um procedimento especial. Tem muitas leis esparsas que não tratam do processo, tratam apenas do direito material. Um exemplo disso é a Lei 8.137, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo. Nessa Lei 8.137 é que nós temos definidos, por exemplo, lá a sonegação fiscal, outros crimes, etc. Só que não tem procedimento. Então, olha, cuidado, isso é uma pegadinha, né? Caiu lá, Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Procedimento especial? Não, porque lá na lei não tem procedimento. Então vai ser qual procedimento, professor? Vai ser o comum. Vai ser o comum. Mas especial não é. A Lei dos Crimes Hediondos não tem procedimento. A Lei Maria da Penha não tem procedimento. Vai seguir outras regras. Agora, por exemplo, a Lei de Drogas, ela é uma lei completa, porque ela tem tanto o direito material, definindo quais são os crimes que se envolvem com drogas, e também tem o procedimento, qual a sequência dos atos, né? Também tem ali.
Então isso é muito importante, muito relevante, tá certo? É um ponto chave. Então, cuidado, né? Num primeiro momento, a principal lei que fala de procedimentos especiais é a lei de drogas. Agora, fora isso, é o procedimento especial do Código Penal, do Código de Processo Penal, desculpe, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos diante de uma calúnia mais uma difamação. Nós fomos ver se era G-Crime. Não era, porque deu 3 anos, não é G-Crime. Aí, no segundo passo, nós vamos encontrar o procedimento especial de crimes contra a honra. Correto? Então, pessoal, nós temos ali, né, essa condição, né? A partir do momento que nós temos uma infração, não é uma infração de menor potencial ofensivo, porque afinal de contas temos ali uma pena superior a 2 anos. Ou é Lei Maria da Penha, aí nós vamos para o procedimento especial, tá certo? E aí, nos procedimentos especiais, nós temos os procedimentos especiais, que são aqueles que estão previstos no Código de Processo Penal e de leis esparsas, né? Só que aqueles que estão em leis esparsas, pessoal, cuidado, é uma grande pegadinha aqui, né? Nós teremos algumas leis que elas não cuidam da parte processual. Elas não cuidam da parte processual, elas cuidam só do direito material. Por exemplo, a Lei 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Ordem Econômica e Relações de Consumo. Essa lei, ela trata de direito material. Se você quer saber como se define lá uma sonegação fiscal, essa sonegação fiscal você vai encontrar na Lei 8.137. Só que essa lei não tem procedimento. Então, cuidado, uma pegadinha. Você vai lá e você vê lá num concurso, né, que se trata de um crime da Lei 8.137. Qual é o procedimento? É especial. Não é, porque não tem procedimento. Então, qual que será, professor? Será o procedimento comum. Entra lá nos procedimentos comuns, tá certo? Então, tome cuidado. Acho que das leis especiais, realmente, aquela que a gente tem que tomar mais cuidado fora do Código de Processo é exatamente a Lei de Drogas. Essa a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior, porque ela costuma cair em concurso. Agora, de resto, vamos sempre fixar no júri, funcionário público, honra e propriedade material, né? Academicamente é o que costuma cair em concursos públicos de uma maneira geral, tá certo? Agora, olha só. Então, imagine, eu tenho uma calúnia, pena até 2 anos. É infração de menor potencial ofensivo, fica lá no G-Crime, tá certo? Eu tenho uma calúnia mais uma difamação, 3 anos, não é G-Crime. Então, o primeiro passo é perguntar, é uma infração de menor potencial ofensivo? Não. Aí eu vou para o segundo passo. E no segundo passo eu vou encontrar o quê? Os procedimentos especiais. E dentre os procedimentos especiais eu vou encontrar qual? Eu vou encontrar o procedimento de crimes contra a honra. Ok? Eu tenho um tráfico de drogas que tem pena de 5 a 15 anos. A primeira pergunta, é G-Crime? Não, não é G-Crime. De menor potencial ofensivo não tem nenhum, não é G-Crime. Então você vai para os especiais. Você encontra algum especial? Sim, da lei de drogas. Você tem um homicídio doloso que tem pena de 6 a 20 anos. É G-Crime? De G-Crime não tem nada. Agora, é algum procedimento especial? É, do júri. E aí você para ali no júri. Agora, para fechar, imagine que você tenha um furto que tem pena de 1 a 4 anos. Tudo bem? Aí você pergunta, é G-Crime? Não, G-Crime é até 2 anos, o furto é até 4. Então aí eu vou para os especiais. O furto se enquadra em algum desses procedimentos especiais? Esquece. Aí eu tenho que ir para o terceiro passo. Eu tenho um homicídio culposo, que tem pena de até 3 anos. É G-Crime? Não.
Aí eu vou para o segundo passo. É procedimento especial? Ah, é júri, professor? Não é, porque o júri é para aqueles dolosos contra a vida. O homicídio culposo não é doloso. É o óbvio. Então aí eu tenho que ir para o terceiro passo. Eu tenho aquela ameaça, não esqueci não, eu tenho aquela ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. A pena é até 6 meses. Aí deveria ser G-crime, não é porque é Lei Maria da Penha. Aí eu vou para os especiais, enquadro em algum dos especiais? Não. Aí então eu tenho que ir para o último passo. E qual é o último passo? Dá uma olhada. Eu preciso então, caso não seja um procedimento especial, verificar se o procedimento é ordinário ou se ele é sumário. E aí será procedimento ordinário quando a pena máxima, desculpe, aqui está falando pena mínima, né? É a pena máxima, desculpem, corrijam aí, pena máxima, for maior ou igual a 4 anos, pena máxima maior ou igual a 4 anos, e será o procedimento sumário quando a pena máxima, corrijam, não é mínima, é máxima, for menor que 4 anos. Então, por favor, façam essas correções, tá? Que fique bem claro, não é pena mínima, é pena máxima. Tem um erro aí. Então, vamos lá. Furto. A pena é até 4 anos. Pena máxima. Primeiro passo. É G-crime? Não. Segundo passo. É um procedimento especial? Também não. Então, vai ser o quê? Dá uma olhada no slide. Será o procedimento ordinário. Por quê? Porque a pena máxima é maior ou igual a 4 anos. Maior ou igual a 4 anos. No caso, igual. Furto tem pena de até 4 anos, portanto, ordinário. Ok? Homicídio culposo. Eu disse, a pena é até 3 anos. É G-crime? Não é. Aí eu vou para os especiais. É algum especial? Não. É ordinário ou sumário? Sumário, porque a pena máxima é inferior a 4 anos. Ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Pena de até 6 meses. É G-crime? Deveria ser, mas é Lei Maria da Penha, não se aplica. Então, é especial? Não tem especial. Então fica ordinário, sumário, sumário. Perfeito, pessoal. Então é nesse contexto, dessa forma, seguindo esses 3 passos, que nós vamos sim definir qual é o procedimento a ser seguido. Legal? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Uma grande satisfação poder estar junto com vocês. Qualquer dúvida, não titubeiem, entre em contato, os contatos ficaram todos aí no material, tá bom? E a gente se vê por aqui, um grande abraço para todos.